Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada lar, cada família que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigada por nos despertar para mais um dia, para estarmos aqui, falando da sua palavra, podermos assistir, estudar um pouquinho juntos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Eu convido você para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus. Que Deus esteja retirando das nossas vidas, dos nossos corações, tudo que nos impeça de aprendermos, de estarmos atentos a ouvir aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o Teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada, obrigada Deus pela noite que Tu nos deste em paz na Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir, pelo Teu carinho para conosco, ó Deus, e pela oportunidade que Tu nos deste de despertarmos para mais um dia. Senhor, em nome de Jesus, obrigada a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Retira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não Te louva. Retire de nossas vidas todo pensamento, tudo que está nos impedindo, ó Deus, de estarmos atentos, ó Deus, à Tua voz. E que possamos, ó Senhor, estarmos atentos à Tua palavra, Deus. Que possamos estar aprendendo cada vez mais de Ti. Obrigada pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas Tuas santas mãos. Que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós Te pedimos, não porque sejamos dignos ou merecedores, mas nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Um beijinho para cada um de vocês. Um beijinho para o meu netinho Samuel. E cada um que está nos assistindo. Nós vamos falar hoje sobre algo interessante e é um desafio para as nossas vidas, EBD, como eu costumo dizer, a melhor e maior escola do mundo. Na escola secular, nós vamos aprender e vamos trocar conhecimentos que nos auxiliarão na nossa vida secular, no nosso crescimento profissional, mas a escola bíblica, nós adquirimos conhecimentos, nós trocamos conhecimentos que nos auxiliarão em nossa vida secular, em nossa vida emocional, em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional. A palavra de Deus tem orientação para todas as áreas das nossas vidas e nos orienta e nos abençoa para que possamos crescer como pessoa, como indivíduo. Então, você está na melhor, maior escola do mundo. Nós estamos estudando a revista Compromisso, é a revista de adulto da Escola Bíblica Dominical, essa revista da editora Convicção. E o título da lição de hoje, nós falamos que é um desafio, porque realmente é um desafio, o desafio da unidade em Cristo. O desafio da unidade de Cristo. Quais os objetivos? Saber compreender que o que há de nos identificar como cristãos, como discípulos de Jesus, é exatamente sermos assim como Jesus e o Pai. Então, compreender que o que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente sermos assim como Jesus e o Pai o são. E o nosso fazer, desenvolver a unidade, temos Jesus como a perfeição a ser buscada. Então nós falamos que a carta de Paulo aos Efésios ela é uma carta diferente. Paulo não escreveu à igreja em Éfeso para tratar de um assunto específico, mas é uma carta, pessoal, de cunho pessoal, e ele fala e apresenta a vida cristã em duas perspectivas. Uma perspectiva se refere à doutrina
e a outra se refere à prática dessa doutrina. Então, nos capítulos de 1 a 3, Paulo ele fala e ele dá um enfoque na doutrina da salvação, né? Se alegra com a igreja por estar vivenciando essa doutrina, mas já nos capítulos 4 a 6, ele dá o enfoque no viver a doutrina da salvação. Essencialmente, a prática dessa doutrina individual e coletiva vivenciada no contexto cristão. E como texto áureo, nós apresentamos aqui, né? A revista apresenta Efésios capítulo 13, que diz assim... 4:13. Ou 4:13, né? Efésios 4, não tem capítulo 13 em Efésios, porque só vai até o 6. Efésios 4, versículo 13, que diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso texto áureo. E quando a Bíblia trata aqui de unidade, ela não se refere à amizade ou comunhão, nem tampouco diz respeito a termos um objetivo comum. Mas qualquer prática que pare nesse nível, ela torna o ensino da palavra de Deus superficial e vago. Nós precisamos entender claramente a sã doutrina. Nós falamos, Paulo ele começa primeiro falando, né, sobre essa doutrina da salvação, como essa doutrina da salvação, o que essa doutrina da salvação nos traz, ou seja, e aí agora ele começa a apresentar o comportamento cristão, né? Então o comportamento cristão ele é um subproduto da aplicação da verdade e do ensino estabelecido por Deus. E por isso é que Paulo ele começa o tema no Efésios 4 à luz dessa abordagem, né? Então ele começa nos versículos anteriores falando falando sobre isso, e ele fala aqui, né, no capítulo 4, ele diz: como prisioneiro de Cristo eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, né? Que vocação é essa? A salvação, né? Esse presente que vocês receberam, que vocês vivam de maneira digna. Então, até que cheguemos à unidade da fé. Então, essa unidade não se refere a uma amizade propriamente dita, a comunhão só dos irmãos. Mas essa amizade, essa comunhão é um subproduto daquilo que está em mim e em você, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não se pode ter unidade na igreja a menos que essa unidade ela seja alicerçada na doutrina bíblica, na palavra de Deus. É absolutamente errado começar a comunhão, né? Começar só com a comunhão, para depois entrar no consenso em relação à verdade estabelecida. Na verdade, a gente vai fazer como os falcianes. Na frente, aquela coisa toda ali, minha amiga, meu amigo, meu irmão. E por detrás, vamos falar do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão. Então, aí fala, né, Paula? Oi? Aí fala da roupa, aí fala do cabelo. Isso, exatamente. Aí fala tantas coisas e esquece do amor, que realmente é o que deve ser evidenciado, né? Porque para chegarmos a essa unidade da fé, nós temos que chegar também no amor de Cristo que nos move, né? Exatamente. De Deus. Exatamente. Então, a unidade espiritual, ela não é mecânica, não é algo orgânico e vital que flui de dentro para fora do cristão. Mas essa unidade espiritual, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Por isso que fala, né, em unidade da fé. Ela vem através do Espírito Santo de Deus, do pleno conhecimento desse Deus, dessa frutificação do Espírito Santo de Deus que nos faz amar ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Nessa perspectiva, precisamos do Espírito tanto para gerar em nós a unidade, como para experimentá-la e colocá-la em prática. Portanto, é imprescindível que o Espírito Santo de Deus esteja operando em mim e em você. Caso contrário,
nós não experimentaremos a verdadeira unidade. Nós estaremos na frente, né, falando uma coisa, te amo, meu irmão, minha irmã, e por detrás vamos falar do cabelo, vamos falar da roupa, vamos falar da condição vocal, vamos falar disso, daquilo. Então, Paulo, ele apresenta aqui que nós precisamos chegar à unidade do pleno da fé e do pleno conhecimento de Deus, até chegarmos ao estado de homem feito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então, algumas formas de preservar a unidade de cristã. Queria que você pensasse aí. Se unidade, né, ela é um subproduto do Espírito Santo de Deus em nós. Que o Espírito Santo de Deus, ele produz em nós o seu fruto, que é a paz, o amor, a unidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? E aí vai. Então, a unidade é um subproduto dessa ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, quais são, pense aí, em algumas formas de preservar a unidade cristã? E aí a gente trouxe aqui algumas formas assim da gente preservar a unidade cristã. Primeiro, busque a Deus. Busque sabedoria da parte de Deus. Gaste o seu tempo considerando as evidências da graça nos seus irmãos, nos outros cristãos, e não pensando em suas fraquezas, não pensando em seus pecados. Você, como cristão, normalmente, às vezes nós acabamos tendo uma habilidade maior de enxergar a fraqueza dos outros do que a graça de Deus nessas fraquezas, do que a graça de Deus nessas pessoas. Então vamos observar a graça de Deus na vida dos nossos irmãos, não as fraquezas deles, não os pecados, né? Não vamos apontar o dedo para o nosso irmão, porque quando nós apontamos o dedo para alguém, nós temos 4 apontando para nós. Então considere que a segurança espiritual, ela vem através da unidade espiritual. Cristãos unidos são mais difíceis de se separar, difíceis de quebrar, difíceis de abater e difíceis de destruir. Um cordão de 3 dobras, difícil de quebrar. Então passe mais tempo considerando áreas de concordância do que a parte de discordância. Veja quais são as coisas boas, não as coisas ruins. Medite na palavra de Deus, que nos convida a amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E a não julgarmos o nosso semelhante. Olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, vós sereis julgados também. Então, essas são algumas das formas de se preservar essa unidade no corpo de Cristo, né? Dos irmãos. E eu sei que tem outras formas, você já pensou aí, eu tenho certeza que você pensou em várias formas de se preservar a unidade. Uma delas é ter o domínio próprio, né? Dominar essa coisa tão pequenininha, mas que faz um estrago tremendo, que é a língua, né? O desafio da unidade está no fato de um andar digno. O desafio da unidade está no fato de um andar digno. E Paulo, em Efésios 4:1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Paulo diz, olha, que vocês andem de forma digna, pelo qual vocês foram chamados, uma vida de responsabilidade diante de Cristo. O andar está expresso em toda a nossa atividade. Quer comemos, quer bebemos, a Bíblia nos convida a fazermos tudo para a glória de Deus. Então devemos viver de tal modo que o mundo reconheça que nós somos filhos de Deus. Então Paulo começa o capítulo 4 com um apelo aos seus leitores, com um apelo aos irmãos em Éfeso, para que vivam de tal modo que o mundo reconheça neles que eles são verdadeiramente filhos de Deus. Queridos, o preço pago pela salvação para mim e para você foi altíssimo.
Foi um preço altíssimo, foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E por isso importa que vivamos de modo digno do privilégio que Deus nos deu de sermos filhos de Deus. De sermos filhos de Deus. Esse privilégio que Deus nos deu da vida eterna. Então nós precisamos viver de modo digno desse privilégio. O termo digno dá a ideia de igual peso ou de equilíbrio. Portanto, a palavra digno em Efésios 4:1, o apóstolo ensina que deve haver um equilíbrio entre a doutrina e a prática, entre a palavra e o viver a palavra. Nós não podemos pôr um peso de um lado, né? Pôr um peso só na doutrina e um pouco na palavra ou vice-versa. É preciso que haja equilíbrio entre viver a palavra e a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa vida equilibrada e o mundo precisa ver em nós a diferença. Então, avaliando numa escala de 1 a 10, que nota você daria? A minha vida condiz com o meu chamado? Condiz com essa condição que Deus me deu de filho de Deus, de herdeiro da promessa? Na minha área pessoal, como eu estou? Como você está? De 0 a 10, na sua área pessoal. A sua vida condiz com o seu chamado de filho de Deus na sua área pessoal, no seu interior, no seu viver. E na igreja? De 0 a 10, a sua vida condiz com o seu chamado? A sua vida na igreja, a sua forma como você se porta com seus irmãos, como você se porta na igreja do Senhor, condiz com a condição de filho de Deus? Agora, queridos, na sua família, porque ser crente na igreja é muito fácil, mas na sua família, de 0 a 10, os seus filhos podem ver o seu esposo, os seus familiares, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, aquelas pessoas que são do seu convívio familiar, do seu convívio dia a dia, que está ali 24 horas. Tem um provérbio popular que diz que quer conhecer alguém vai morar junto, né? Então, aquelas pessoas que estão com você no seu dia a dia, percebem de 0 a 10 que notas elas dariam a você no quesito filho de Deus, herdeiros da promessa? E na sociedade? Como a sociedade vê você? Como a sociedade te enxerga? Como a sociedade vê você em relação ao ser cristão? Qual o testemunho que você dá? De 0 a 10. Como a sociedade, que nota a sociedade daria a você enquanto filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, herdeiro da promessa? Então, o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à adversidade. Efésios 4:11. E Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. No reino de Deus, há diversidade. E o desafio da unidade é a compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Unidade é uma palavra proveniente do latim, né? E aqui o autor ele faz, né, essa pergunta: qual a diferença entre unidade e uniformidade, né? A unidade, ela vem, é uma palavra proveniente do latim unitas, e significa qualidade de que é único, que é indivisível. Então unidade é algo único, que não pode ser repartido
ou alterado. Quando esse termo unidade é utilizado em matemática, a unidade ela representa o numeral 1. E é a partir dessa unidade que se constrói todos os outros números naturais. Ou seja, a unidade ela é a base para os demais números, para que os demais números sejam formados. Há uma unidade, né? Nós vamos ver que na matemática tem unidade, dezena, centena, né? Centena de milhar, e aí vai, bilhar, trilhar. Então, mas tudo parte de 1. E esse 1, somado a outros, formam, né? Os numerais, né? Formam os números naturais. Então, a unidade é algo único. É algo único. E a Bíblia nos diz que Deus nos deu diferenças. Deus nos deu aptidões. Deus nos deu vocação para o crescimento do seu reino. Então, no versículo 11, Paulo fala isso à igreja. Ele diz, olha, Deus deu uns para apóstolos. Ele chamou outros para serem profetas. Ele chamou outros para serem evangelistas, para serem pastores, para serem doutores. Deus chamou outros para serem levitas. Alguns são artesãos, né? Outros Deus chamou no seu reino para decorar a igreja, para ornamentar, para arrumar. Outros Deus chamou para apacentar. Outros Deus chamou e deu um dom para exortar. Mas essa unidade, isso que é único, que é peculiar, porque eu e você somos diferentes, temos pensamentos diferentes, ideias diferentes. Essa unidade, ela precisa, né? Essa unidade em meio à diversidade, né? Então, dessa unidade precisa crescer. Ela precisa formar um todo, que é o corpo. E nós vamos ver aqui, né? Nós já apresentamos nossa mão, são 5 dedos, cada um tem sua característica diferente, cada um tem a sua função. O nosso corpo, cada pedacinho dele, né? Tem uma estrutura diferente, mas formam um. Então, unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é tudo igual, né? A característica ou condição de uniforme, que se comporta de maneira regular, que insiste nas mesmas ideias, que sempre tem as mesmas opiniões, regularidade. Então, unidade é uma coisa, uniformidade é outra. E Deus nos convida a termos unidade em meio à diversidade. Vamos dar um exemplo de unidade? Nós temos a batata, né? Nós vamos pegar um saco de batata. Se você pegar 1 quilo de batata, por exemplo, você vai ver que tudo ali é batata. Mas algumas têm umas manchinhas, outras não têm. Umas têm um formato diferente da outra. Umas são redondas, outras são ovais. Outras são achatadazinhas, outras são barrigudinhas. Umas são pontudinhas, outras não. Então, mas é tudo batata. Porém, queridos, essas batatas diferentes, com características diferentes, elas juntas formam um purê delicioso. Quem não gosta de um purê de batata, né? É muito bom. Então, nosso corpo, o corpo de Cristo, porque nós somos corpo de Cristo, nós estudamos isso na lição passada. Nós somos corpo de Cristo. Temos características diferentes, pensamentos diferentes, concepções diferentes, mas temos algo em comum: o Espírito Santo de Deus e a condição de filhos de Deus. E essa condição de filhos de Deus nos deu a condição de sermos herdeiros de Deus, de sermos irmãos de Jesus Cristo e fazermos parte de um corpo em que Cristo é o cabeça. Em que Cristo é o cabeça. Em que Cristo direciona as nossas ações. Então, mesmo em meio à diversidade,
É possível sustentar a unidade? Sim. Somos diferentes. Temos concepções diferentes, pensamentos diferentes, mas a essência do reino de Deus, né? Essa magnificência de Deus, esse inexplicável amor de Deus nos faz sustentar e nos faz ser unidos em meio às diversidades, em meio às diferenças. Então, para discutir, nem todos exercem a mesma coisa no corpo, mas a unidade ela é preservada. A diversidade existe exatamente para que se viva em unidade. Aqui o autor faz, nem todos exercem a mesma coisa, exercem a mesma função. Então, nem todos cantam. Já pensou se na igreja só tivesse quem cantasse? E quem ia pregar? E se na igreja só tivesse quem ornamentasse? Quem ia cantar? E se na igreja tivesse só quem apaziguasse? Quem ia exortar? Né? Então, tudo no reino de Deus, tudo no reino de Deus corrobora para o crescimento do reino de Deus e para a unificação. Então, a unidade, ela é preservada em meio à diversidade. Somos parte de um corpo em que Cristo é o cabeça do corpo, em que Cristo direciona todas as nossas funções. E como parte do corpo, nós somos diferentes e temos funções diferentes, mas todas essas funções corroboram para o aperfeiçoamento e o crescimento deste corpo. Então, o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Então, Paulo, no versículo 14, ele diz assim, no versículo 13 de Efésios 4, diz assim: até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, a homem perfeito. E qual é a medida? A estatura completa de Cristo. Então, o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo, até que cheguemos à estatura de Cristo. Então, a vida espiritual crescente, a vida espiritual, ela precisa ser crescente. O Espírito Santo de Deus, ele vai lapidando as nossas vidas, ele vai tirando das nossas vidas tudo que não agrada a Deus, tudo que não louva, e nós crescemos. Temos funções diferentes, temos aptidões diferentes, temos vocações diferentes, mas a unidade ela é preservada para o crescimento espiritual, não só individual, mas da igreja. Então, característica, tenho a maturidade na fé. Eu tenho a maturidade, porque se a estatura de Cristo é o modelo e a medida da minha unidade na fé, eu tenho a maturidade na fé, próxima à maturidade de Cristo, de saber que Deus está no controle de todas as coisas, de dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade, mas não a minha vontade. Eu estou crescendo no conhecimento de Deus, busco desenvolver a unidade, tendo Jesus como perfeição a ser buscada. Eu busco desenvolver essa unidade, tendo como Jesus a perfeição a ser buscada. E às vezes nós, como humanos que nós somos tendenciosos a julgar o nosso semelhante, a julgar o nosso irmão. Mas nós precisamos, queridos, ter essa unidade tendo Cristo como exemplo, como perfeição a ser buscada, né? E muitas vezes, muitas pessoas dão desculpas assim: não ser cristão como fulano, ser cristão, prefiro, né,
não ser cristão. Não vou na igreja mais por causa de Beltrano. Cristo é o exemplo ao qual nós devemos seguir. E é o exemplo que nós devemos buscar. E é o exemplo e é a unidade em Jesus. Tendo Jesus como base, como exemplo a ser buscado, como exemplo a ser observado. O desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã, ao crescimento na fé. Cristãos maduros, eles desenvolvem o potencial da fé. Então, no versículo 15 e 14 do capítulo 4, Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então Paulo diz aqui, olha, queridos, que cresçamos em amor, e que Cristo seja realmente o cabeça, que Cristo direcione as nossas ações, que Cristo direcione as nossas vidas. E assim, tendo Cristo como cabeça, Cristo como aquele que vai direcionar as nossas ações, como um corpo e como parte desse corpo, e Paulo dá uma ênfase, bem ajustado, ligados pelas juntas, né? Seguindo a justa operação de cada parte, ou seja, cada parte fazendo aquilo pelo qual foi chamado por Deus para exercer no corpo de Cristo. Que cresçamos em edificação no amor. Então, cada parte do corpo de Cristo, operando aquilo na área que foi designado por Deus para atuar, nos faz crescer e desenvolver o potencial da fé. O amor é que propicia a cooperação e a ajuda mútua. O amor trabalha para a edificação do corpo, para a transformação desse corpo, para o crescimento do corpo. O nosso crescimento deve ser comunitário, juntos, unidos, no mesmo ritmo, com a mesma espécie de maturidade, para que o corpo demonstre agradável proporção e beleza estética, de uma maneira perfeita, de forma e sem forma, né, sem nenhum tipo de desarmonia entre a cabeça e o corpo. Já pensou se a nossa cabeça, se nosso cérebro dissesse assim: mão, pega aqui nesse copo com água, e ao invés da mão pegar no copo com água, ela vai lá pegar numa pedra? Já pensou nisso? Então, nosso corpo, ele precisa estar em harmonia com a nossa cabeça. Nós não podemos estar com a cabeça de um lado e o corpo do outro, né? O nosso corpo precisa estar em harmonia com a cabeça, que é quem? Cristo. É Cristo que nos direciona. É Cristo quem direciona as ações da igreja. E é Cristo que direciona cada uma das nossas partes, das nossas funções. E quando estamos sintonizados com Cristo, em perfeita harmonia, nós crescemos no potencial da fé. E crescemos unidos, tendo maturidade cristã. Então, alerta, precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas, que representam o ensino do Senhor. Doutrinas não são dogmas humanos, não são imposições humanas. Nós precisamos, aqui quando a Bíblia fala, assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas, quer dizer o seguinte: nós precisamos assumir um compromisso sério com a palavra de Deus, para que eu saiba o que Deus quer falar na minha vida. Eu preciso ter conhecimento daquilo que Deus quer. Eu preciso ler a sua palavra. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso falar com Deus e deixar Deus falar comigo. Então nós precisamos ter um ensino, um compromisso sério com a palavra de Deus,
para vivermos essa unidade cristã, é preciso que eu tenha também unidade com Cristo. Primeiramente com Cristo, primeiramente com Deus, para depois ter como meu semelhante. Porque só tendo unidade com Deus, eu poderei ter unidade com meu semelhante. Viver unido em meio às adversidades. Precisamos estar advertidos contra os que ensinam as doutrinas que não se fundamentam na fé. Precisamos estar advertidos contra os que ensinam doutrinas que não se fundamentam na fé. Como nós falamos, doutrinas que são de homens e não de Deus. Imposições humanas. Para que eu saiba se é ou não de Deus, se esse ensinamento provém de Deus ou não, eu preciso compreender e conhecer a palavra de Deus. Tudo perpassa por conhecimento. A Bíblia nos manda provar e ver se os Espíritos são de Deus. Mas como eu posso provar e ver se os Espíritos são de Deus se eu não conheço o Espírito de Deus? Se eu não conheço a sua palavra? Um exemplo que eu dou aqui, que se cita muito, né? Muitos cristãos acabam citando também como versículo bíblico, é aquele provérbio popular que diz: faça por ti que eu te ajudarei. Muitas pessoas dizem: olha, a Bíblia diz, faça por ti que eu te ajudarei. A Bíblia não diz isso. O versículo que se assemelha a esse provérbio popular diz assim: regozijai-vos e tende bom ânimo, e eu serei contigo. Esse é o versículo bíblico. Então, como eu vou saber a diferença entre a palavra de Deus e a palavra humana, se eu não conheço a palavra de Deus? Então, nós precisamos, queridos, assumir um compromisso sério com a leitura da palavra de Deus. Mas muitos podem dizer assim: ah, mas eu não sei ler. Hoje está tão fácil. Né? As pessoas podem dizer: eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Hoje está tão fácil, porque você tem a Bíblia em áudio no seu celular, você tem a Bíblia em MP3, MP4, né? Você tem a Bíblia em vídeo, você tem a Bíblia de várias formas. Você pode ouvir a sua Bíblia no som do carro, no seu celular, no seu computador. Em qualquer lugar você tem acesso à palavra. Então tem o compromisso de aprender e de buscar essa palavra. Então basta alguém afirmar que crê em Cristo, que logo nós nos irmanamos com Ele e não nos preocupamos em saber qual a sua doutrina, da onde provém a sua palavra. Então o Espírito Santo de Deus nos convida a provarmos e vermos se os Espíritos são de Deus. E para refletir, há algo que está prejudicando o seu crescimento rumo à maturidade cristã? Tem alguma coisa, meu querido, minha querida irmã, meu querido, minha querida amiga, que tem impedido você de crescer junto à maturidade cristã? Esse crescimento rumo à maturidade? O que você pode fazer para solucionar esse problema? Eu afirmo que é permitir que o Espírito Santo de Deus venha lapidar as nossas vidas, tirar tudo que não louva, tudo que não agrada, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o que é que você pode fazer para promover a maturidade cristã em sua igreja? O que é que você pode fazer? Qual a área que Deus te chamou para atuar no seu reino, para o crescimento da sua obra e que você pode fazer? O que é que você pode fazer para ajudar na maturidade cristã da sua igreja? O desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. O desafio da unidade, ela promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. No versículo 17 de Efésios 4, Paulo diz assim:
E digo isso e testifico no Senhor. Não só digo, mas testemunho, testifico, eu afirmo em Deus, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Cristo precisa ser o cabeça. Nós somos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. Então Paulo diz assim: queridos, eu peço a Deus, e eu afirmo que vocês não andem mais, é imperativo, não há meio termo, não pode colocar um pé na igreja e um pé no mundo. A Bíblia nos diz que não há como servir a dois senhores, porque nós amaremos a um e menosprezaremos o outro. Então nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos andar na mesma forma como nós andamos anteriormente. Cristo precisa transformar as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, ele precisa operar em nossas vidas. E é imperativo, não há meio termos. E na vaidade da sua mente, ou seja, nos seus próprios pensamentos. Eu não tenho que andar e nas minhas convicções, nos meus pensamentos. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu quero, é o que Deus quer para a minha vida. É isso que precisa estar em mim e em você, para que cresçamos, nessa unidade. Então, o desafio da unidade, ela promove uma ética de vida relacional. Há um relacionamento entre Deus e você. Então, não há meio termo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, para discutir, rompimento com o passado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não somos mais como aqueles que nos cercam. Nós não podemos agir da maneira como eles agem. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa vida aqui ela é passageira. Nós somos estrangeiros. E nós precisamos romper com o nosso passado. E fazer como Paulo. Olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, o estudo de hoje, o que nós estudamos hoje, o desafio da unidade em Cristo. Realmente é um desafio. O assunto, quais são os assuntos que nós estudamos? Os desafios dessa unidade em Cristo, E essa unidade de Cristo, nos desafios é a ética relacional, É conviver, crescer em meio à diversidade, E em amor. Como viver esta unidade? Preservando e enfatizando na vida os valores do Reino de Cristo. Como eu posso viver essa unidade em Cristo? Como posso viver essa unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, para chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, preservando e enfatizando na vida os valores do Reino de Cristo. Tendo entendimento de que ser diferente não pode nos impedir de viver a unidade. Queridos, unidade não é uniformidade. Não é uniformidade. Temos ideias, temos pensamentos diferentes, dons diferentes, vocações diferentes, aptidões diferentes, e isso deve ser o motivo para o crescimento do reino de Deus. E não motivo de briga e inimizade entre mim e você. Precisamos viver em unidade, em meio à diversidade, em meio às diferenças.
Então, tendo o entendimento de que ser diferente, de que pensar diferente, não deve me impedir de viver em amor, de viver unido com os meus irmãos, com os meus semelhantes, porque eu sou parte, eu e você, somos parte de um corpo em que Cristo é o cabeça. Então, desenvolver a unidade tendo Cristo como a perfeição a ser buscada. Meu espelho e o seu espelho para a vida cristã deve ser Cristo. Você não tem que estar se espelhando em Paulina, ou no pastor, ou na irmã Joselita, ou na irmã Neilde, independente de que sejam mulheres, homens e mulheres de Deus. Você não tem que estar se espelhando nas ações de alguém do louvor. Não. O seu espelho e o meu espelho, a nossa referência de perfeição deve ser a de Cristo. Eu tenho que buscar ser imitadores de Cristo. Eu e você podemos dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, viver em unidade é desenvolver a unidade, tendo Cristo como a perfeição a ser buscada. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. O nosso muito obrigada a você. Que eu e você tenhamos a percepção, a compreensão de que nós precisamos buscar Cristo e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, que os dons que Deus nos deu para o crescimento do seu reino, para a edificação e maturidade da sua igreja, não só individual, mas também comunitária, né? Nós precisamos crescer como comunidade e nós precisamos crescer também como pessoa no nosso individual, na nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar orando, porque juntos nós somos mais fortes.